2015 foi um ano repleto de conquistas para a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Tivemos sucesso em todas as nossas ações e hoje vamos relembrá-las. Esse ano, o programa ABP TV comemorou um ano no ar e apresentamos para vocês 50 programas com temas da psiquiatria, com a presença de renomados psiquiatras do Brasil inteiro. Nosso programa já foi assistido por mais de 20 mil pessoas e nós agradecemos a você pela participação. Participamos de reuniões e atividades políticas que trouxeram benefícios para toda a psiquiatria brasileira. A nossa parceria com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, entidades médicas e da sociedade civil nos colocou como líderes de campanhas em defesa da assistência pública em saúde mental. As campanhas da ABP também ganharam grande destaque durante o ano. Com o apoio das federadas da ABP, o Setembro Amarelo ganhou o Brasil. Iluminamos pontos turísticos, organizamos eventos e recebemos o apoio de milhares de pessoas e personalidades que abraçaram a nossa causa. A campanha contra a psicofobia recebeu reforço internacional e, por seu trabalho contra o estigma, o presidente da ABP, Antônio Geraldo da Silva, recebeu o título inédito para um brasileiro, o título de sócio honorário da Sociedade Espanhola de Psiquiatria, uma grande honra para a psiquiatria brasileira. A ABP e seus associados participaram de mais de 178 matérias em jornais, revistas, programas de TV e rádio, com mais de 50 porta-vozes da ABP que nos representaram em meios de comunicação do Brasil inteiro e responderam questões sobre psiquiatria e saúde mental em busca de orientar a população da maneira correta. Além de todos esses momentos vitoriosos de 2015, foi em fevereiro que conquistamos o nosso maior bem, a sede própria da ABP, no Rio de Janeiro. Vamos completar 50 anos de fundação e, finalmente, conquistamos a nossa casa própria, sem dívidas. Assista agora o vídeo onde apresentamos a nossa sede.
dia 12 de janeiro de 2015. No programa de hoje nós vamos falar sobre depressão em idosos. Para você entender melhor esse tema, nós fizemos um VT. Dê só uma olhada. O número de idosos, pessoas acima de 65 anos de idade, a chamada terceira idade, vem crescendo rapidamente na população. No Brasil, havia cerca de 10 milhões em 1990. Em 2025, esse número deve chegar a 34 milhões para cada 100 crianças. Um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam ao chegarem à terceira idade é a depressão. Para responder a todas essas dúvidas e questionamentos, nós escolhemos dois doutores, um do Rio de Janeiro e outro do estado de Minas Gerais. Vou começar falando com as damas então. Vamos direto para o Rio de Janeiro falar com a doutora Valesca Marinho. Boa noite, doutora Valesca. Tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar nesse programa da BP para falar desse tema que é tão importante, que é a depressão nos idosos. Boa noite Valesca, boa noite demais ouvintes, membros e não membros da BP. É um grande prazer estar aqui com vocês, nessa noite, nesse início desse ano, que tanto promete. O tema hoje, canabidiol. Nosso convidado, Dr. José Alexandre Cripa, de São Paulo, de Ribeirão Preto. Mas antes, nós vamos passar um VT sobre o tema canabidiol. Existe uma grande polêmica em torno do uso terapêutico do canabidiol, uma substância encontrada na maconha. Uma das causas dessa polêmica é a confusão que muitas pessoas fazem ao ligar o uso da substância com o da droga. É importante frisar que, assim como o THC, o canabidiol é apenas uma das 400 substâncias químicas que são produzidas pela planta, das quais 60 se classificam na categoria dos canabinoides, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde americano. Falando hoje sobre esquizofrenia. Os nossos participantes, Dr. Hélio Elques, de São Paulo, e Dr. Mário Louzan, também de São Paulo. Antes, vamos apresentar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar, Diego. A esquizofrenia é uma das doenças psiquiátricas que mais geram dúvidas e, por isso, preconceito. Muitas vezes, nas novelas e filmes, os personagens seguem o estereótipo da violência, marcada por surtos, como o personagem Salvador, interpretado pelo autor Paulo Vilhena, na novela Império. Então agora eu posso ser preso, aqui não, porque eu já tô. O tema hoje é interessantíssimo, como reconhecer a demência. Para isso, dois hiperespecialistas, Dr. Cleiton Aguiar, do Ceará, e Dr. Ricardo Barcelos, de Minas Gerais. Mas antes nós vamos apresentar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A demência é uma doença que pode ser desencadeada por alguns outros males, como por exemplo o Alzheimer, isquemias cerebrais, doença de Levy, AVC e outras doenças degenerativas. Boa noite a todos e é um prazer estar participando desse programa para poder divulgar o conhecimento entre os colegas. Primeiramente eu queria agradecer a diretoria da BP pelo convite, a honra de estar aqui com um colega de profissão e amigo, Dr. Cleiton, pedindo esse espaço, e com você, Valdir, nos mediando aí para a gente poder passar o melhor da informação que a gente tiver. Hoje com o tema vigorexia, trouxemos dois participantes, Dr. Glauber Riga Caio, direto do Paraná, e Dr. Celso Alves Filhos, direto de São Paulo. A vigorexia ou dismorfia muscular é um distúrbio que ocorre quando a pessoa tem uma visão deturpada do próprio corpo e sofre de uma obsessão em sempre melhorar e buscar uma perfeição que não existe. Hoje o nosso tema é interessantíssimo, depressão pós-parto. Nós temos dois participantes, Dr. Amaury Cantilino, direto de Recife, e Dr. Joel Renó, direto de São Paulo. Mas antes nós vamos apresentar um vídeo sobre o tema. Põe no ar, Diego.
depressão pós-parto pode ocorrer com muitas mulheres, dias ou semanas após dar à luz. Uma das causas disso é a mudança hormonal brusca que ocorre depois da gestação. No Brasil, cerca de 40% das mulheres desenvolvem a depressão pós-parto, segundo o Ministério da Saúde, e 10% delas sofrem com um nível mais severo. O tema de hoje é muito bom. Na verdade, é uma pergunta: transtornos mentais ou doenças do cérebro? Os nossos participantes, hoje viemos com 3. Dr. Everton Botelho, direto de Recife, Dr. Rodrigo Bressan, direto de São Paulo, e Dr. Mário Juruena, direto de Ribeirão Preto. Agora, antes de nós chamarmos os nossos participantes, vamos ver um pouquinho sobre esse tema. Põe o vídeo, Diego. Todos os dias, pessoas chegam aos consultórios de psiquiatras sem saber ao certo como classificar o que sentem. Afinal, transtornos mentais são doenças do cérebro? Apesar do corpo sofrer com os transtornos mentais, o cérebro é sempre o mais afetado. Então, entender esses transtornos também como doenças físicas é importante para o tratamento e para a diminuição do estigma contra doenças mentais e, consequentemente, contra a psiquiatria. Hoje falando sobre um tema interessantíssimo, Síndrome de Down. E nós vamos apresentar um pequeno VT desse tema. Põe no ar. A síndrome de Down é uma doença genética causada por um cromossomo extra no par 21. Pesquisas mostram que a síndrome não é rara entre 700 nascimentos. Um desses bebês nasce com síndrome de Down. Pessoas que sofrem dessa doença acabam por também padecer de algumas doenças cognitivas e traços faciais. As pessoas com síndrome de Down podem sofrer com dificuldades de aprendizagem no desenvolvimento físico e intelectual, hipotonia, diminuição do tônus muscular responsável pela língua protusa, dificuldades motoras, atraso na articulação da fala, entre outras coisas. Cerca de 50% das crianças com síndrome de Down apresentam problemas cardíacos, algumas vezes graves, necessitando de cirurgia nos primeiros anos de vida. Essas características facilitam o estigma social e, infelizmente, podem gerar preconceito. Hoje em dia, já é possível diagnosticar a síndrome de Down através do exame de cariótipo. Hoje com um tema muito urgente, muito interessante, corrupção. As nossas convidadas participantes, doutora Hilda Morana, direto de São Paulo, e doutora Kátia Meckler, direto do Rio de Janeiro. Corrupção é um tema interessante, então vamos assistir um vídeo sobre esse tema. Nos últimos meses, a corrupção tem sido tema corrente na imprensa brasileira, mas se engana quem pensa que a corrupção tem apenas a ver com a política. O tema é mais amplo e chega a vários âmbitos. Por todo o país, as pessoas comentam sobre casos de corrupção e muitas dúvidas surgem. O que é corrupção? Pode-se diagnosticar um corrupto? O ser corrupto é doente? São muitas as perguntas que norteiam esse debate. Por isso, convidamos 2 psiquiatras forenses que vão elucidar os caminhos da psicopatia e também o desvio de caráter. Hoje o tema é quando é necessária a internação psiquiátrica. Nós estamos hoje com 3 participantes. Dr. Quirino Cordeiro, direto de São Paulo, Dr. Marcos Guebara, direto do Rio de Janeiro, e da Bahia, doutora Miriam Gorender. E antes, nós vamos passar um pouquinho, um vídeo sobre esse tema, quando é necessária a internação psiquiátrica. Põe no ar. Muitos pacientes que padecem de transtornos psiquiátricos precisam ser internados para tratamento. Mas como saber quando é necessária a internação? E o tema do programa de hoje é parafilia versus transtornos parafílicos e transtorno de identidade versus disforia de gênero. Para você entender melhor esse tema, nós fizemos um VT. Parafilia é o anseio,
fantasia ou comportamento sexual que ocorre com frequência em algumas pessoas que sentem prazer em objetos não humanos, sofrimento ou humilhação do parceiro ou de si próprio e crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento. Nós vamos receber hoje 2 doutores de São Paulo, a Carmita Abdô, doutora de São Paulo, e também do estado de São Paulo, o doutor Giancarlo Spinzirri. Nosso tema de hoje é a influência da internet no comportamento. Nós temos 2 convidados mais do que especiais, Dr. André Brasil, direto da Bahia, e Dr. Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul. Primeiro nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar, Diego. Atualmente é muito difícil encontrar alguém que não esteja conectado à internet por meio de algum eletrônico, seja ele o celular, tablet ou computador. Porém, o uso desregulado da tecnologia pode trazer males à vida do usuário, que muitas vezes acaba deixando o mundo real de lado para dedicar-se apenas ao mundo virtual. Nosso tema de hoje, alcoolismo, no seu programa ABP TV, aqui no seu canal da Psiquiatria. Temos 3 especialistas, 3 psiquiatras, doutora Ana Cecília Marques, direto de São Paulo, doutor Hammer Palhares, direto do Rio Grande do Sul, e doutor Carlos Salgados, direto de São Paulo. Antes de iniciarmos o nosso programa, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema de hoje, alcoolismo. Põe no ar. O alcoolismo é uma dependência que a pessoa tem do álcool e se desenvolve a partir de diversos fatores, como predisposição genética, estrutura psíquica, influências familiares e emocionais. Segundo dados de 2004 da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. O programa de hoje vai falar sobre medicina do sono. Para você entender melhor esse tema, nós fizemos um VT, dê só uma olhada. Os distúrbios causados pela falta de sono ou por uma noite mal dormida podem ser muito maiores do que podemos imaginar. A insônia pode desencadear diversas doenças no indivíduo. Hoje falando do tema defesa profissional. Nossos participantes, direto de Goiás, Goiânia, Dr. Salomão Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, doutora Vânia Novelli, e direto do Rio Grande do Norte, Dr. Leonardo Francisco. A defesa profissional é um processo de ações e atitudes que visam o pleno exercício de uma profissão. A defesa profissional não busca privilégios ou benefícios extras para o profissional. Portanto, não pode ser confundida com o corporativismo, mas sim que as relações contratuais sejam justas, atendendo aos critérios técnicos, éticos e legais vigentes e inerentes a determinada atividade profissional. E hoje com um tema que na verdade é uma pergunta: tabagismo é doença? Para responder esta pergunta, nós temos a participação de 2 doutores do Rio Grande do Sul, Dr. Ângelo Campana e doutora Fernanda Lia de Paula. O tabaco é um conjunto de substâncias que compõem os cigarros industrializados, sendo a nicotina a substância indutora de dependências nos seus usuários. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1/3 da população mundial é fumante, a maior parte homens. No Brasil, a prevalência da dependência chega a 17% da população, sendo 20% homens e 13% mulheres. Na adolescência, esta prevalência atinge 4,5%. Em outros países, a prevalência atinge 35%. Falando hoje de transtorno do pânico. Para isso nós temos 2 participantes. Dr. Antônio Egídio Nardi, ele é do Rio de Janeiro, mas está na Flórida hoje. E Dr. Márcio Bernick, de São Paulo. Antes nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. O transtorno do pânico é uma doença que se caracteriza pelas crises de ansiedade repentinas com inúmeros sintomas físicos, sensação de desespero ou medo intenso, muitas vezes sem motivo aparente. Essas crises duram alguns minutos e, neste período, a pessoa tem a impressão de que não possui mais controle sobre si.
Para você entender melhor o tema de hoje, que é bulimia, nós fizemos um vídeo, dê só uma olhada. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por episódios de compulsão alimentar, episódios bulímicos, acompanhados de comportamentos para evitar o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos ou exercícios físicos compulsivos. O quadro geralmente acomete jovens e tem etiologia multifatorial presumida, incluindo a grande preocupação em ter um corpo considerado perfeito, fatores genéticos e biológicos, psicológicos e familiares. Mas antes eu quero chamar a primeira conexão com a nossa participante, doutora Doris Moreno. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite. Eu agradeço a participação, antes de mais nada, e agradeço a pergunta da colega. Primeiro que os episódios depressivos do transtorno bipolar e da depressão são indistinguíveis clinicamente. O programa BPTV desta segunda-feira, dia 1º de junho, vai falar sobre assistência psiquiátrica nos presídios. Para você entender melhor esse tema, nós fizemos um vídeo, dê só uma olhada. 1.000 presos, ou O Brasil possui 550 mil presos, ou 1,4 preso para cada médico. Ter a quarta maior população carcerária do mundo gera muitos problemas para o país, principalmente no que diz respeito à questão de saúde pública. Para tirar todas as dúvidas e questionamentos do programa de hoje, assistência psiquiátrica nos presídios, vamos receber 3 doutores. Vamos começar então pelas damas? Vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com a doutora Kátia Meckler. Boa noite, doutora Kátia, tudo bem? Falando hoje desse tema interessantíssimo, mitomania, vício e mentira. Para isso, vamos apresentar um pequeno vídeo sobre este tema. Põe no ar. A mitomania é um distúrbio de personalidade em que a pessoa possui o vício em mentir. Mitomania também é conhecida como mentira obsessiva compulsiva. O mitômano pode contar mentiras consideradas bobas e outras que podem vir a ganhar grandes proporções e usa a mentira em proveito próprio ou prejuízo de outro de forma imoral e insensível, sem sentir necessidade de desfazer o engano. Acredita-se que a doença se desenvolva por conta da baixa autoestima do padecente. Tentativa de se proteger de situações constrangedoras marcam o início da mitomania ou fatores psicossociais. As relações destrutivas são aquelas que ultrapassam os limites e acabam deixando uma marca profunda nos envolvidos. Hoje a BPTV vai ser diferente. Hoje a BPTV ela vai mostrar festa. Vai mostrar uma grande festa que nós realizamos agora no dia 18, relativa à conquista da nossa sede própria. A nossa sede própria aqui no Rio de Janeiro, com a presença de dezenas de associados que estiveram aqui para prestigiar essa grande conquista. Nós sabemos que você também quis estar, mas nem todo mundo podia estar aqui hoje. No entanto, a BP vai ficar aberta a todos vocês que venham ao Rio de Janeiro e que queiram conhecer a nossa sede. Aqui está sempre aberta a você, porque a BP aqui é a sua casa. Então nós vamos assistir agora uma série de reportagens, uma série de fotos, imagens, toda a situação do que aconteceu durante a festa. Você é nosso convidado para poder acompanhar nesse BPTV diferente de hoje. Vamos lá? Hoje falando de um tema muito bom, muito urgente, compulsão alimentar. Para isso, nós estamos com os doutores, direto do Rio de Janeiro, doutor José Apolinário e doutora Fátima Vasconcelos. Antes, nós vamos apresentar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Hoje nós vamos conversar sobre bullying e cyberbullying. Nossos participantes, doutor André Brasil, direto da Bahia, e doutora Sara Bottino, direto de São Paulo. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo deste tema. Um problema muito comum que temos presenciado nos dias atuais é o bullying. O bullying ocorre quando um indivíduo ou um grupo tem alguma atitude agressiva. Falando hoje, na verdade, uma pergunta: timidez é doença? Para responder, comigo, o Dr. Márcio Bernick, direto de São Paulo.
Dr. Rafael Freire, direto do Rio de Janeiro. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema. Põe no ar. A ansiedade e a timidez podem ser problemas para muitas pessoas e sinais de um transtorno chamado fobia social. O nosso programa ABP TV falando hoje sobre os efeitos do estresse no dia a dia. Dois convidados mais do que especiais de volta, a doutora Alexandrina Meleiro, direto de São Paulo, e doutor William Berger, direto do Rio de Janeiro. Nós vamos debater esse tema, mas antes vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema. Põe no ar, Davidson. O estresse é uma palavra muito utilizada ultimamente por conta do número crescente de pessoas que sofrem do mal. A causa do surgimento da doença é resultado do acúmulo de pequenos problemas que se repetem todos os dias. Falando hoje sobre compulsão por compras, nossos convidados, direto do Rio de Janeiro, mais uma vez um grande prazer receber a doutora Fátima Vasconcelos e também direto do Rio Grande do Sul, doutor Cláudio Martins. Antes, nós vamos passar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A compulsão por compras pode parecer uma doença boba para algumas pessoas, porém, se não tratada, pode levar a pessoa à falência. A compulsão pode vir acompanhada de pensamentos obsessivos ou não, e quando não tratada, pode desencadear outros problemas, como ansiedade, depressão, entre outros. Falando hoje de um tema interessante, um tema urgente, crack. Este é o tema de hoje e os nossos participantes, direto do Rio de Janeiro, doutora Ana Alice Gigliotti, e direto de São Paulo, doutor Ronaldo Laranjeira. Antes, nós vamos passar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O crack é um grande problema que as autoridades têm enfrentado ultimamente. Cada vez é maior o número de dependentes da droga em todo o país. Cerca de 30% dos usuários perdem a vida em um prazo de 5 anos, ou pela droga em si, ou em consequência de seu uso. Suicídio, envolvimento em brigas, prestação de contas com traficantes, comportamento de risco em busca da droga, como prostituição e etc. Além disso, o uso da substância destrói os neurônios e, com isso, a memória, a concentração e o autocontrole são nitidamente prejudicados. O usuário de crack corre o risco de sofrer hemorragia cerebral, fissura, alucinações, delírios, convulsão, infarto agudo e morte. Falando hoje sobre a síndrome de burnout. Para isso, trouxemos dois especialistas, dois psiquiatras, Dr. Khalil Alib, de São Paulo, e Dr. Shei Tung Teng, de São Paulo também. E nós vamos chamá-lo de Dr. Teng, fica mais fácil, né, Dr. Shei? Falando hoje sobre ansiedade e estresse. Para isso, dois convidados mais do que especiais, Dr. Antônio Egídio, direto do Rio de Janeiro, e direto de São Paulo, Dr. Marcelo Feijó. Hoje falando sobre depressão e dependência química. Quem estará conosco, Dr. Frederico Garcia, direto de Minas Gerais, terra boa. E também Dr. Roberto Mendes, também de outra terra boa, direto da Paraíba. Falando hoje de um tema que na verdade é uma pergunta que nós lhe fazemos. Por que não descriminalizar as drogas? Quem está aqui comigo hoje, a grande presença, o deputado federal Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Também estamos em contato, direto do Rio de Janeiro, com a doutora Alice Gigliotti e também em São Paulo, doutor Ronaldo Laranjeira. Falando hoje sobre o tema suicídio e doença mental. Para isso, nós estamos com dois especialistas. Direto de São Paulo, doutora Alexandrina Meleiro, e direto do Ceará, doutor Fábio Gomes. Falando hoje sobre alcoolismo e doença mental, prevenção e atuação em psiquiatria. Para isso, trouxemos três renomados psiquiatras. Doutora Ana Alice Gigliotti, direto do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Ramos, direto do Rio Grande do Sul, e também no Rio Grande do Sul, Dr. Pedro Eugênio. Falando hoje de um tema
transtornos mentais e suicídio na adolescência. Para isso, nós estamos com dois convidados já conectados, que é o Dr. César de Moraes, direto de São Paulo, e Dr. Estácio Amaro, direto da Paraíba. Estamos aguardando aí uma conexão, talvez entre nesse programa. Vamos torcer, Dr. Fábio Barbirato, do Rio de Janeiro. Hoje, para falar sobre transtorno bipolar e suicídio na gravidez. Para isso, trouxemos dois especialistas, dois psiquiatras renomados. Um de São Paulo, Dr. João Renó, e um de Pernambuco, Dr. Amauri Cantilino. Falando hoje de um tema interessantíssimo, religiosidade e psiquiatria. Quem vai estar conosco, doutora Anaí Fonseca, direto do Rio Grande do Sul, e doutor Alexandre Moreira, direto de Minas Gerais. Falando hoje sobre saúde mental do médico, aqui no seu programa ABP-TV, no Portal da Psiquiatria. E três convidados super especiais. Dr. José Raimundo Lippe, direto de Minas Gerais. Dr. Sérgio Pedro, direto de São Paulo. E Dr. Hammer Palhares, direto de São Paulo também. Falando hoje com o tema, Entendendo o transtorno bipolar. Para isso, dois médicos psiquiatras, Dr. José Porto, direto de São Paulo, e Dr. Ricardo Moreno, também em São Paulo. Estamos aguardando uma conexão com os Estados Unidos para a participação, mais do que especial também, do Dr. Jair Soares. Falando hoje sobre transtorno disfórico pré-menstrual, mais conhecido como TDPM. E quem está conosco hoje são dois especialistas, Dr. Ed Lobo Ribeiro, direto de São Paulo, e direto do Rio Grande do Sul, Dr. Jerônimo de Almeida Mendes. E hoje falando de um assunto interessantíssimo, a demência. Estamos aqui com dois especialistas, Dr. Breno Diniz, direto de Minas Gerais, e Dr. Alberto Stopp, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Mas antes de eu conversar com os nossos convidados de hoje, eu quero lhe apresentar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A demência está classificada em dois grupos, as reversíveis e as irreversíveis. Falando hoje sobre a 33ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em Florianópolis. Falando hoje sobre assédio moral e assédio sexual. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Cláudio Martins, direto do Rio Grande do Sul, e também o Dr. Calildo Alibe, direto de São Paulo. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O assédio moral é caracterizado pela humilhação e constrangimento do indivíduo. Falando hoje sobre compulsão sexual. E hoje teremos a participação especialíssima da doutora Carmita Ábito, o maior nome da medicina do sexo no Brasil, que muito nos honra. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema. São 21 horas, horário de Brasília, horário de verão, no seu canal da psiquiatria, no seu programa ABP-TV, falando hoje sobre fobias. E quem está aqui conosco, o Dr. Antônio Nardi, direto do Rio de Janeiro, Dr. Márcio Berenic, direto de São Paulo. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O tema do programa é ansiedade em idoso. Iremos receber dois doutores, uma do Rio de Janeiro, doutora Valesca, e outro de São Paulo, doutor Sérgio Bley. Mas antes, entenda melhor o tema com esse vídeo. A ansiedade é uma sensação momentânea que desperta a atenção das pessoas para o estresse. A ansiedade pode desencadear diversos transtornos como a fobia social, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático.
Feliz Ano Novo para todos. Que em 2016 continuamos nessa luta intensa que temos tido em defesa do médico, da medicina, do psiquiatra, dos nossos doentes mentais, em defesa de um SUS que se apresente de uma forma digna para todos nós. E este ano, se Deus quiser, vamos continuar crescendo, vamos continuar valorizando a psiquiatria, vamos continuar em defesa da ética, porque o nosso país merece, a nossa profissão merece. Ano que vem, a ABP completa 50 anos e a nossa história só está começando. Chegamos ao final da nossa retrospectiva, mas se você quer saber tudo o que aconteceu durante o ano da ABP, acompanhe as nossas redes sociais. Lá também estamos fazendo uma retrospectiva todos os dias, lembrando momentos importantes de 2015. Agradecemos a você que esteve conosco durante o ano e convidamos você a assistir a retrospectiva sobre o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que nessa edição bateu todos os recordes. Na próxima segunda, dia 28 de dezembro, às 21 horas, aqui no programa ABP TV.